Boa noite pessoal. Só vou fixar aqui o comentário sobre o assunto da live. Placimário, nosso querido amigo, já entrou aqui. Boa. Só esperar o pessoal entrar aí também. Que não fixou. Bom, deixa assim mesmo. Boa noite, boa noite. Aqui o Placimário. Agora tá carregando. Agora vai. Olá, boa noite. Ô, Placimário, como vai? Tudo bom, professor? Tudo bem, tudo ótimo. E você, Luan, tudo Tudo bem? bem. Muito bem, graças a Deus. Coisa boa, coisa boa. Boa noite a todos. O pessoal está entrando aí, Uhum. alguns. Se alguém puder, por gentileza, só confirmar se estão nos ouvindo bem, se dá para ver a gente bem, Uhum. e aí a gente já começa o nosso bate-papo aqui. Isso aí, hoje o nosso querido Placimário vai falar um pouquinho para a gente sobre o autor, Daniel Hobbes, Uhum. e sobre um livro que ele escreveu, que nós acabamos de publicar aqui na editora Cultor de Livros, que Uhum. chama-se História Sagrada do Povo de Deus, esse livro História aqui. sagrada. Uhum. Tem a introdução e notas do João Carlos Nara, um, um arqueólogo, historiador, amigo nosso aqui. Isso aí, o pessoal está entrando, acho que Tá estão entrando pouco a nos pouco, né? ouvindo. Ah, legal, ótimo. Só não consegui fixar o comentário, ainda tô apanhando aqui. Isso aí. Legal. Vamos lá, professor? Para não tomar Vamos também lá, vamos, muito ótimo. Estamos aí, tempo, estamos que pronto aí. Pode se começar a dispôs, artilharia aí. se dispôs a estar conosco aqui, em plena segunda-feira, 9 horas da noite. Então, Não, para mim é sempre uma alegria. Como eu já disse para você, a editora Cultor de Livro é como se fosse minha casa. Me ligo tanto ah, como editora mesmo, mas como tradutor da editora e também pela amizade que me liga a vocês, né? Então, eu acho que sempre eu encontro um tempo para o cultor de livros, né? que maravilha, maravilha, professor. Saiba que o carinho que a gente tem pelo senhor é o mesmo, é muito Ah, muito grande. obrigado, muito obrigado. E é uma alegria muito grande para nós ter o senhor ao nosso lado, ter esse auxílio do senhor e também profissionalmente, né, as suas traduções, revisões, enfim. Não é apenas uma parceria, mas uma amizade que há entre Muito nós. obrigado, com certeza. Então vamos lá, professor. Daniel Hobbes, né? Talvez bem conhecido pelo povo brasileiro, acho que também não só aqui, mas em muitos outros países, principalmente na França, né? De Uhum, onde ele nasceu. Ele é muito conhecido, acredito eu, por sua coleção sobre a história da igreja, né? Até foi publicada pela editora Quadrante aqui no Brasil. Mas o que o faz, professor, talvez ser assim tão conhecido, ou um nome que muitas vezes traz uma certa, como eu posso dizer, uma certa proeminência, uma certa, agora me fugiu a palavra exata, mas que traz essa segurança em relação àquilo que ele escreveu, principalmente em relação à história da igreja. Quem que é Daniel Hobbes? Qual que é a importância uhum, dele, a relevância? O que que ele estudou? Enfim, o que uhum. que o senhor pode trazer um pouquinho para a gente sobre o Daniel Hobbes? Então é isso, Luan. O Daniel Hobbes, que é um pseudônimo, né? É um pseudônimo literário. O nome dele é Henri Petiot, né? Ele é um francês, nascido ali logo no início do século XX. Ele nasceu em 1901, né? E faleceu em 1965. Uhum, Faleceu ainda novo, só com 64 anos de idade. E ele é
historiador, né, famoso, profissional, ou seja, ele é um estudioso da história profissionalmente mesmo, ele não é, como às vezes acontece, me desculpe, um jornalista, uma outra pessoa que, por causa da sua fé ou por causa da sua curiosidade, investiga sobre história. Então, ele é um historiador profissional, né? É um métier próprio dele, é tanto a sua capacidade literária, porque ele também não só escreveu livros de história, tanto que o início da sua carreira literária ele escreve há vários romances, excelentes romances, não sei se algum deles foi traduzido para o português, mas todos em língua francesa, tanto que ele é membro, na época, quando ele se tornou membro, só com 54 anos de idade, ele é membro da Académie Française, né? Então essa academia que engloba aí o que há de melhor, né, na literatura e também nas letras, né, mais do que só a literatura, mas nas letras francesas, né. E ele se tornou famoso justamente por essa, que a gente poderia chamar, essa história sagrada, né, usando um termo mais amplo, né, que em francês a gente usa o termo histoire sainte, uma história santa, uma história sagrada, né, que aí eu vou querer mostrar aqui umas peculiaridades próprias do Daniel Hobbes, né? Então, em 1943, só para já dar alguns dados concretos, ele escreve essa história sagrada do povo de Deus, né, que ficou assim em português, né, História Sagrada do Povo de Deus, ainda que no original, vocês sabem que eu tenho muito cuidado com os termos originais, é a história sagrada, a história santa do povo da Bíblia, du peuple de la Bible, né? Então, foi querido mesmo por ele fazer uma história do povo do Antigo Testamento. Então, esse é o objeto central desse texto, né, que nós temos. Então, esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro volume da introdução à história sagrada dele. Depois ele tem um segundo volume, que nós temos também em português, feito por uma editora cristã, não católica, cristã, também um texto bem feito, que é sobre Jesus no seu tempo, Jesus na sua época. Então, aí ele faz um pouco uma análise, um estudo histórico na fase da existência de Cristo, né? Para então dar início a essa série dos 11 volumes da história da igreja até onde ele viveu, porque ele viveu ali em 1900, ele viveu até 1965, então nós estamos ali no encerramento do Concílio Vaticano II, então ele leva a história da igreja até ali, vamos dizer assim, desde Pentecostes até o Concílio Vaticano II. Então, é essa grande obra dele que aqui nos interessa hoje, né? Então, essa história sagrada, que é a história da igreja, tendo como introdução uma história do Antigo Testamento e uma história da época histórica dos evangelhos, né? Então, isso é interessante. Agora, o que eu queria destacar aqui hoje com vocês, nessa live, eu acho que é também por isso que o Luan me convidou, não seria tanto falar nem o que está no livro, nem o que já foi falado em outras lives, também o revisor, o doutor João Carlos Nara fez também uma live também na página dele, eu segui e tal. Eu acho que eu fui convidado aqui para trazer algo que é meu, né? Que é uma percepção minha, para eu dar uma colaboração também minha. Então, eu acho que quando a gente fala de Daniel Hobbes, das obras de Daniel Hobbes, a gente tem que levar em conta três fatores que o levaram a escrever essa história sagrada, né? Essa história da igreja, esse corpus histórico, né, que a gente pode chamar, porque é uma obra volumosa, né? Não é. Estou falando aqui de poucos ensaios, né? Então, em primeiro lugar, tanto nele como nas pessoas em geral, há uma curiosidade popular pelo passado. Ele é historiador, mas ele sabe muito bem que toda pessoa que se aprofunda em qualquer área, né, a gente pode dizer aqui, desde um rapaz que estuda química, desde uma moça que se tornou administradora, desde uma outra que é budista, não importa qual a religião, qual a área profissional, há sempre uma preocupação pelas raízes históricas.
Então, esse sim. é uma primeira motivação, um primeiro fator que motivou a obra de Daniel Hobbes, poderíamos dizer, uma motivação de curiosidade histórica genérica. Uhum. Depois, ele também sempre teve, e não à toa, principalmente pela época que ele viveu, porque ele atravessa o tempo da Primeira e da Segunda Guerras Mundiais, e o seu interesse pelo tema judaico, né, o tema dos judeus. Então, aí é muito importante esse livro que acaba de ser lançado pela Cultura de Livros. E terceiro, que eu acho que é uma situação que infelizmente não mudou, e em certos aspectos tem piorado, que é o cenário de ignorância religiosa. Que Uhum. naquela época ele queria já dar uma colaboração sua como historiador, como católico, àquilo que ele encontrava, né, uma lacuna grande, né? E se grande era a lacuna na sua época, não por causa de sua obra, mas por causa de outros fatores históricos e também eclesiais, nós temos hoje um cenário, é, em alguns aspectos, lamentável, né? Então, é importante ver por que ler Daniel Hobbes, né? Então, ele é um homem de formação católica, né? Se tornou agnóstico, ou seja, teve uma crise de fé por volta de 1920. Depois de 10 anos, mais ou menos, volta com fervor. Há um ambiente na França, é, vamos dizer assim, um fervor intelectual francês grande, né? Época de grandes intelectuais franceses, Jacques Maritain, Bergson, depois Bernanos, todos tendo como pai Leon Blois, né? Então, nós temos aí, no século XX, um século da intelectualidade católica francesa, que só tendo esse cenário diante de si que a gente pode entender a figura de Daniel Hobbes. Mas alguém poderia, antes de falar do livro propriamente, terminando aqui um pouco esse rápido perfil do Daniel Hobbes, alguém poderia perguntar: o que é que tem de diferente? Porque, sei lá, não em português, de verdade, em português, a nossa literatura em língua portuguesa aqui no Brasil sobre a história da igreja é bem reduzida. É bem reduzida, para não dizer quase nula, mas é bem reduzida, né? Sim, sim. Então, por quê? Mas dentro do cenário, a gente vê em língua inglesa, em língua francesa, espanhola, em língua italiana, nem se fala, nós temos vários livros, várias obras amplíssimas sobre a história da igreja. Qual é o específico da obra do Daniel Hobbes? Né? Qual é a marca dele? Né? Ele tem uma percepção, uma sacada que eu acho genial. Né? E não é à toa, e não é à toa que ele coloca no título a história sagrada do povo de Deus. Ele não coloca a história sagrada da terra de Israel, ele não fala de história sagrada Da é, humanidade como um de uma todo. época, né, do Antigo Testamento. Sempre, e isso é por causa das raízes filosóficas dele, porque ele fazia parte de um movimento católico da época também, enraizado, banhado pelo personalismo, ou seja, a Uhum. centralidade da pessoa na existência humana. Então, a perspectiva histórica de Daniel Hobbes é sempre focar na pessoa. A história se desenrola por meio de pessoas. Ou seja, o que é a história da igreja? A história da igreja é onde a fé e a santidade são os protagonistas. Só que essa fé e essa santidade se concretizam em pessoas. Então, quem já leu a história escrita por ele, vê que em cada fase histórica ele condensa a análise que ele vai fazer da época, É. né, dos fatores condicionantes, das contribuições, a partir de um ou dois personagens. Então, por exemplo, Uhum. a época Uhum. apostólica, a figura de Paulo, né? Certo? A época da alta patrística, a figura de Agostinho,
né? A Alta Idade Média, a figura de Tomás de Aquino e de Boaventura, e assim por diante. sim, sim. Né? Então, essa é uma marca importante. A gente poderia dizer que é uma história da igreja de cunho personalista, né? Personalista, né? Então, Interessante, eu acho interessante. muito interessante enfatizar isso. Uhum. Inclusive, professor, se me permite só fazer um breve Pois não, comentário. vontade. É, agora eu não me recordo quem, se eu não me engano, é o Guilherme Freire que comentou isso. Uhum, E agora fez total sentido com o que o senhor falou. Na opinião dele, um dos melhores esboços biográficos sobre São Bernardo de Claraval é aquilo que escreve o Daniel Hobbes dentro da história da Igreja, sim. referente aos capítulos em relação à Idade Média. Então, Uhum. é justamente isso que o senhor comentou, né? É a E eu partir da não, se eu não figura de estou uma enganado, vocês pessoa. publicaram esse excerto, não foi? São vocês que Não, 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 não Não, fomos. alguém. Sim, mas eu digo Uhum. porque em outros países, eu não me lembro se em português, se tornou quase comum de publicar, às vezes, um livro do Daniel Hobbes, né? Aí você vê, eu vou dar só um exemplo. Sim, Vamos dizer, uma biografia de Daniel Hobbes sobre Santo Agostinho, mas aí depois você vai ver um excerto, um extrato da exato, história da igreja, onde ele faz uma exatamente. abordagem sobre aquele personagem, e a partir do personagem, como se fosse um farol, ele Uhum. ilumina aquela fase histórica. Né? Exato, né? Então, Agora isso fez total sentido, essa é, forma dele escrever, sempre é, trazendo uma figura, né? Um é. personagem ali da história para explicar o contexto. E além disso ser genial, e isso é muito didático, né? Muito didático. Por exemplo, quando a gente vai trabalhar a Bíblia, né, com pessoas ou que têm pouca formação bíblica, com crianças na catequese, com adolescentes da catequese de Crisma, por exemplo, qual é a jogada melhor? Não é desenvolver ideias, certo? Não é desenvolver temas, mas sim desenvolver personagens. Então, se você pega o Antigo Testamento com crianças da primeira comunhão ou com jovens e trabalha com eles a figura de Abraão, Moisés, né? Escolhe alguns profetas. Pronto, o conhecimento que a pessoa tem que ter do Antigo Testamento fica bem claro nessa É, fase uhum. inicial. E é verdade que o inverso é desastroso. Você conhecer pessoas maduras, até formadas em teologia, né, que aprenderam ideias sobre a Bíblia, mas não tem um conhecimento direto da Sagrada Escritura, não lê bem, o conhecimento bíblico fica frio, fica sem graça, fica sem apelo também no âmbito espiritual. Né? Então, essa pedagogia, se poderíamos dizer, essa pedagogia do Daniel Hobbes é muito fecunda, sabe? É muito fecunda. Faz total sentido para nos auxiliar na compreensão, né? Eu nunca tinha parado Uhum, para pensar isso que você comentou agora. uhum. Na própria catequese em si, com as Sim, crianças, né? Como é muito uhum, mais simples, mais didático e ao mesmo tempo muito mais eficaz você sim, explicar a história através da figura de um personagem é, daquela época, né? Enfim. E exato. no próprio livro aqui, né, da história sagrada do povo de Deus, se não me engano, ele é dividido em três ou quatro partes, Quatro mas um partes, terço do Uhum, livro é só sobre todo o contexto de Abraão, né? Outro uhum, um terço do livro é só sobre o contexto de Moisés. Então sim. você percebe que até as divisões que o próprio Daniel Hobbes coloca dentro dos livros é em relação aos personagens ali Você vê, você nota escritos. mesmo um padrão pedagógico, né? Eu não Interessante. sei, ele não está vivo mas sei lá, se a gente fosse conversar com ele, provavelmente, não sei como ele desenvolveria, mas com certeza isso é algo presente. Né? Não sou só eu que estou falando isso, são muitas pessoas. Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que conheceu Daniel Robb, as obras do Daniel bem antes do que eu, e eu me lembro ele contando isso. Né? Estava lendo e tal, e percebia isso. Depois eu mesmo pude constatar. Então, é uma percepção que salta aos olhos logo a pessoa começa a tomar contato. Você lê
um volume da história da igreja, legal. Você vê um segundo, você vai vendo, então você vai vendo que é um esquema que se repete e é uma linha firme que ele quer Uhum. traçar no leitor que o acompanha. Legal. Acho que um outro ponto também, pelo menos ao meu ver, que faz com que seja muito prazeroso ler o que o Daniel Hobbes escreve, talvez seja principalmente pelo fato de que antes dele escrever todos esses volumes sobre a história sagrada, né, ele escreveu vários romances, como o senhor Sim, comentou. sim, Então, a leitura, por mais que seja um livro, digamos, histórico, com figuras históricas, personagens, contextos históricos, é uma leitura muito prazerosa. Você sim, lê quase como um romance mesmo, um sim. romance do estilo literário, né? Exato. E é prazeroso, aquilo é justamente aquela sensação de que não quero parar, né? Vou É. encerrar esse capítulo, mas foi tão bom que eu inicio o próximo e vou para o próximo. Quando você vê, você devorou o livro. Acho que é E um isso estilo é de tão cuidado verdade que dele, você né? está falando. Claro que eu mencionei que ele tem os romances, mas ele também tem biografias, né, de personagens, não personagens sagrados, mas, por exemplo, ele tem uma biografia, não é longa, mas é muito bonita, de Paulo Claudel, né, o grande poeta católico do século XX. Não sabia. Então, ele une essas características também quando vai abordar o estudo de uma figura histórica específica, né? Uhum. Interessante, não sabia. Não sabia dessas É. outras Uhum, biografias que ele uhum. escreveu. Sim, Muito sim. bom. Professor, em relação a essa nossa edição, até o senhor comentou, né, que teve uma live do Dr. João Carlos Nara, que foi quem fez a revisão do livro, a introdução e as notas também, né? Então, essa é uma novidade em relação a essa edição que nós fizemos. O senhor poderia comentar talvez um pouquinho sobre isso, sobre essas Sim, notas, sobre esse trabalho que foi feito? Porque acho que de fato é um diferencial, né, para essa sim, edição. sim, com certeza. Não, então, como todos sabem, então esse livro é de 1943, já havia tradução em língua portuguesa. Essa obra, só para quem ainda não tem em casa ou não a conhece, ela se divide em quatro partes, bem clássica. A divisão em quatro partes para falar do Antigo Testamento, ela é bem clássica. Assim, não é que a originalidade do Daniel Robb não está em dividir essas partes, né? Porque elas são bem, bem conhecidas. Então ele divide em quatro partes. Primeira parte, óbvio, quem vai falar do Antigo Testamento vai falar dos patriarcas. Então, primeira parte, né? Os patriarcas ali, basicamente ali o livro do Gênesis, né? Depois, a segunda parte, a figura de Moisés, né? A figura de Moisés e Canaã, ou seja, desde o Êxodo, né, até a entrada na Terra Prometida, ali um pouco a parte da entrada da Terra Prometida com o general Josué, a primeira fase dos juízes, né? Então ali um pouco de Moisés até a fase que a gente está às portas da monarquia. Então a terceira parte, Uhum, que ele chama da glória ao exílio, uhum. né, quase da glória à sarjeta, que é a época da monarquia com o primeiro rei, que é Saul, até o exílio da Babilônia, quando os judeenses, né, não existia judeus na época ainda, são Exilado. expatriados, são exilados na Babilônia, que é uma época muito fecunda, muito importante. Ele trata também disso. Praticamente a Bíblia que nós temos hoje, o Antigo Testamento que nós temos hoje, como tal, ela é concebida na sua redação final no exílio. Né? E outros livros são escritos na fase pós-exílica, né? Ali depois do exílio, já no final do século VI. Né? Uhum. E a última parte ele faz uma análise muito interessante do judaísmo, aí aparece a palavra judaísmo, porque o judaísmo nasce após o exílio, né? E do messianismo, né? Toda a questão da esperança messiânica. Então, dentro disso, essa edição do, da Cultor de Livros é o que nós chamamos em outras línguas
né? A capa, por exemplo, se fosse uma edição feita na Espanha ou na França, teria uma expressão que ela é técnica, que chama versão anotada. Versão É anotada. quando você tem um livro e tem uma versão anotada. Então, é uma versão com comentários mais amplos, né? Aham. Comentários, notas de rodapé. Em outros, se fosse tipo de livros antigos, seria aparato crítico, né? Aparato escriturístico. É, então, é um livro, em primeiro lugar, tem o livro do Daniel Hobbes. Então, o livro o texto do Daniel Hobbes, que já é excelente. Sim. Mas o aparato, né, de anotação do Dr. João Carlos Nara, ele, ele fornece à obra uma avaliação científica, né, de própria profissão do professor João Carlos, que é historiador e arqueólogo, né? Uhum. Ele pega muitos e muitos detalhes e em notas de rodapé Sim. e como poderia ter feito de outra forma, por exemplo, poderia alguém que não é um historiador e um arqueólogo, por exemplo, fosse um teólogo e fosse fazer comentários teológicos, que não, a gente Exato. vê que não é a área do professor João Carlos. Então, são Uhum. notas histórico-arqueológicas que são muito interessantes. Se isso é uma riqueza, sem dúvida, a minha avaliação é que também pode ser uma armadilha para o leitor, certo? Então, para um leitor que é a primeira vez que ele está lendo uma história do Antigo Testamento, se ele quer conhecer um pouco mais quem foi Abraão, Moisés e tudo, que ele quer um suporte para uma primeira leitura da Bíblia, as notas do professor João Carlos não são para ele, agora, nesse momento. No primeiro Seria momento, para né? uma segunda, uma terceira leitura de aprofundamento. Então, Sim. para uma pessoa que é, vamos dizer, crua, e não tem problema ser cru, todos nós temos as nossas fases de conhecimento. Então, se é a primeira vez que você vai ler a história dos personagens do Antigo Testamento, se você nunca leu a Bíblia inteira, né? Então, o meu conselho é que leia todo o livro do Daniel Hobbes sem ler as notas. Sem ler as notas. É um conselho que eu dou como professor, né? Sempre que a gente é professor, a gente se preocupa no que a pessoa que está do outro lado, que está escutando, que está lendo, como é o nível de dificuldade para ela não se perder, tá? Sim. Para ela não se perder, né? Porque uma pessoa que talvez nunca leu a Bíblia inteira, será que ela tem ideia do que é Nag Hammadi? Será que ela vai entender a real importância dos manuscritos do Mar Morto? Será que ela Uhum. sabe o que é um escrito acádico, siríaco? Entendeu? Então, eu diria que é um livro, por ser tão profundo e a anotação ser tão bem feita e tão técnica, ela é uma obra de níveis e camadas, né? Entendi. E o leitor tem que tomar cuidado de não errar de camada, porque ele pode perder a leitura. Eu digo assim, a pessoa pode desanimar da leitura por não perceber isso. Uhum. Entendeu? Eu diria isso. Então, é um livro rico. É um livro rico, né, por si só. Mais enriquecido ainda pela introdução e pelas notas, né? Mas não posso iludir o nosso leitor. Até fazer um teste. A pessoa pode fazer um teste. Então, pega já, já a introdução do Dr. João Carlos. Você achou a introdução meio difícil, meio muita coisa que você lhe falta a compreensão já direta, então o conselho é que a primeira leitura seja feita do texto do autor, Daniel Hobbes, e só posteriormente, como leitura de aprofundamento, se houver necessidade também, aí ler notas e essa é minha opinião, né? Minha Uhum. opinião. Uhum. Mas Agora, eu que. Sim, Luan, só pode falar. comentar que é interessante porque é justamente isso que o senhor comentou. As notas enriquecem tanto o conteúdo do livro que faz com que um mesmo livro tenha camadas diferentes, Sim. níveis diferentes de leitura, né? Então serve, digamos, tanto para pessoas
que nunca tiveram, leitores talvez que nunca tiveram contato com o Antigo Testamento ou nunca leram nada referente, como também há aqueles que já estudaram o Antigo Testamento, já Uhum. leram sobre e querem inclusive embasar mais, né, em relação ao próprio a própria história, né, do povo de Deus ao longo do É, Antigo Testamento. é, Então, acho que essa questão dos níveis, das camadas, é. que Não, por torna exemplo, assim, interessante, né? falando de modo prático, uma pessoa que não não tenha, não seja, por exemplo, bacharel em teologia, ou pelo menos em história, dificilmente vai seguir as normas. Uhum. Dificilmente, né, vai seguir. Pode ter um ou outro que, por falta de ser um autodidata, curioso, pode ser que consiga. Mas eu digo isso não para desanimar, mas para animar, né? Sim, Animar. uma Nós espécie de temos que estudar desafio. tanto, aprofundar tanto, ao ponto de conseguir entender as notas e que as notas nos ajudem. Mas Uhum. eu acho que seria uma perda se a dificuldade de algumas notas nos afastassem do texto. Não é isso a ideia de ninguém, né? Nem do doutor João Carlos, nem da cultor de livros. Não, é sempre uma ferramenta que potencializa e mostra a potência do próprio texto. Né? É como uma edição da Bíblia. Qual é a melhor edição da Bíblia? Né? Sempre, eu acho que todo dia eu recebo uma pergunta dessa, pelo menos. Qual é a melhor edição da Bíblia? Eu sempre pergunto, para quê? Para Hum, quê? Né? para Então, para estudo, quê? para uma Qual simples é a sua. leitura. Ah, porque eu quero ler o Evangelho da missa, do domingo, eu quero fazer. Então, pode ser a própria edição da Bíblia da CNBB, a Bíblia da Ave Maria, certo? Uhum. Então, mas é porque eu agora comecei o curso de teologia, eu estou estudando. Então aí você já pode ser a Bíblia de Jerusalém, ou a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, né? Tem a Bíblia do Peregrino também, do professor Alonso Scherer. Então, edições que vão tendo aparato técnico, Uhum. técnico. Então, esse livro é também esse aspecto, né? Então, como poderia, por exemplo, imagine se nós pegássemos os volumes da editora Quadrante, da História da Igreja de Daniel Hobby, e anotar aquilo tudo, né? Então, pode ser feito, com certeza. E é uma obra monumental. Só que aí a abordagem do leitor, ele tem que saber onde é que ele está entrando, né? Ele está entrando. Então, isso é só uma observação pedagógica minha, né? Sim, Pedagógica, sim. É. para tornar a leitura mais frutuosa, né? Mas não é para ter medo, não é porque. Não, não. É porque. Até para a pessoa perceber o nível de riqueza que podemos chegar, né, abordando um tema aparentemente conhecido, aparentemente batido, né? Porque alguém, eu vou ler um livro sobre Abraão, sobre Moisés, já ouvi essas histórias sempre, né? Então, eu acho isso muito importante. É. Fica o desafio, né? Com certeza. Um desafio para que aprofundemos cada vez mais até chegar ao nível de compreender perfeitamente tudo que está ali escrito, né? Então, na minha opinião, é um livro que pode atender a variadas expectativas. Então, desde o nível inicial, da pessoa que quer conhecer mesmo, saber um pouco quem foi Josué, quem foram os profetas, entender um pouco, até a pessoa que quer saber a relação de alguns temas do Antigo Testamento, ou até personagens do Antigo Testamento, com as últimas conquistas da historiografia, da arqueologia também. Eu acho que essa é a marca forte da obra, né? Marca forte da obra. Perfeito, perfeito. Professor, aproveitando, ia pedir para o senhor fazer um comentário para nós. O senhor comentou lá no comecinho sobre esse tripé, né? Essas três coisas que levaram o Daniel Hobbes a escrever sobre a história da igreja, sobre a história sagrada. E acho que, se eu não me engano, no segundo que o senhor comentou, até pelo contexto em que ele viveu, pegando as duas guerras mundiais, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, houve talvez sentiu-se uma necessidade de olhar para a cultura judaica
para poder sim, entender porque, de fato, o Ocidente cresce e nasce com a cultura judaica, né? sim. Então houve Uhum, essa necessidade de olhar para eles, entender a história. Aí o que que eu ia pedir para o senhor comentar? Já foi um pouco comentado ao longo da live, mas qual que é a grande importância ou o porquê que nós temos que também olhar para o Antigo Testamento? Porque, infelizmente, não infelizmente, mas claro que é muito bem-vindo e muito necessário também olharmos para o Novo Testamento, né? Principalmente os quatro evangelhos. Perfeito. Mas qual que a necessidade de olharmos para o Antigo também? Por que que nós devemos sim. compreender essa história, né? Uhum. Olha, essa sua pergunta, ela é muito importante e ampla. Então, eu vou me contentar aqui só de fazer algumas considerações, porque, de fato, ela é muito profunda. Eu diria que, em primeiro lugar, a gente nunca pode esquecer de que Jesus é judeu, a Virgem Maria é judia, São José é judeu, os apóstolos todos eram judeus. Os evangelistas, exceto Lucas, eram judeus. Então, a nossa relação com o judaísmo, vou contar até um detalhe aqui, só para ilustrar. A figura que ajuda mais a gente a entender a relação entre judaísmo e cristianismo em vários aspectos é São Paulo. Nós temos uma festa litúrgica, dia 25 de janeiro, que fala da conversão de São Paulo, certo? E São Paulo mesmo, nos Atos dos Apóstolos, nós temos três relatos da sua conversão. São Paulo também menciona nas suas cartas alguma vez como ele mudou e encontrou a Cristo. Mas não sei se todos sabem que São Paulo nunca, em nenhum dos escritos, em nenhum de seus discursos, aplica o termo conversão à sua mudança. Hum, Não usa o termo conversão, porque conversão, no Antigo Testamento, o termo converter-se, no Antigo Testamento em hebraico, é o verbo chuva. Chuva significa mudar de direção, fazer um retorno. Eu ia para o norte, agora eu vou para o sul. Eu ia para o sul, eu vou para o norte. certo. Então, é o mudar, né? O mudar. Muito presente no profeta Jeremias, por exemplo, né? Nos Salmos, o verbo chuva. No Novo Testamento, nós temos uma terminologia grega, né? Que ela tem uma outra conotação, que é um termo que se tornou famoso, o termo metanoia. Metanoia. Que já não é engraçado que conversão, nem no Antigo Testamento, nem no Novo, em primeiro lugar, não é uma mudança de comportamento. Né? No Antigo Testamento é uma mudança de orientação ética, né? E no Novo Testamento, quando Jesus fala convertei-vos e crede no Evangelho, metanoiete, convertei-vos, e São Paulo usa o termo conversão, é sempre uma mudança de cabeça, mudança de mentalidade, Uma forma de pensar. mudança de juízo, de concepção de mundo. Né? Entendi. E depois isso decorre no comportamento. Essa Hum, expressão uhum. de metanoia, São Paulo usa muito, nunca em relação a si mesmo. Porque o que é que São Paulo descobriu? Que ao tornar-se cristão, ao seguir a Cristo, ao fazer parte da igreja, ele não abandonou a sua fé judaica. Para São Paulo, e por isso para a Igreja Católica, a fé cristã é o coroamento da fé judaica, é o cumprimento da fé judaica. Jesus mesmo diz: eu não vim abolir a lei, eu vim dar-lhe pleno cumprimento. Então, e depois, os discursos de São Paulo nos Atos dos Apóstolos, quem tiver cuidado de olhar, quando ele vai contar por que ele se tornou cristão, por que a fé cristã, ele deixa isso muito claro. Né? Então, eu acho que a primeira coisa está aí. Né? Quem já divide demais, quem já setoriza demais, judeus de um canto e cristãos do outro,
já cria uma divisão artificial. Ela não é natural, menos sobrenatural ainda. Hum. A segunda coisa, no aspecto bíblico, é que Antigo Testamento e Novo Testamento estão intimamente unidos pelo termo testamento. Uhum. Tanto que alguns setores até preferem hoje em dia, setores especialistas da Bíblia, como os exegetas, falar de primeiro testamento, segundo testamento, que em alguns casos o termo Antigo Testamento é usado pela primeira vez por São Paulo, mas o Antigo e o Novo Testamento giram em torno do termo testamento, que é o termo latino, que traduz a ideia de aliança. Aliança. Interessante. Então, é a famosa Berit hebraica, que é o diatec grego, a aliança. Se a gente pudesse resumir a Bíblia inteira numa palavra, né? Fosse uma pergunta de prova bíblica, né? Resuma a Sagrada Escritura numa palavra, um aluno ganharia 10 se ele dissesse aliança. Então, a partir desse tema, você explica toda a história e a teologia da Sagrada Escritura. O Uhum. Antigo Testamento é justamente a preparação, né, o que vem antes do coração da Sagrada Escritura, do coração da história do mundo, que é a encarnação do Verbo, a vinda de Jesus Cristo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, o próprio Deus que se faz homem para nos salvar. E inaugura a nova e eterna aliança na sua cruz e ressurreição. E é justamente essa aliança que é celebrada e renovada em cada missa. Uhum. Essa é a dimensão pascal da fé cristã. Ou seja, e depois se a gente vai olhar a vida pública de Jesus, que foi a vida pública de Jesus, a não ser ensinar a sua doutrina em e a partir dos textos do Antigo Testamento. Uhum. E depois ainda da sua morte e ressurreição, se a gente lembra o episódio o relato dos discípulos de Emaús, Jesus vai explicando para eles, vai explicando a lei, Moisés, os salmos, os profetas, tudo o que se dizia a respeito dele. É o que nós chamamos na teologia de leitura cristológica e tipológica do Antigo Testamento. Ou seja, ler o Antigo Testamento naquilo que ele anuncia o reino de Deus e a vinda do Cristo. Uhum. Então, eu acho que, e a igreja, além do mais, logo no início, nos 3 primeiros séculos, todas as vezes, principalmente com seitas gnósticas da época, que quiser, de modo especial o marcionismo, que quis defender que o Antigo Testamento era obra do demônio, que o Antigo Testamento não era palavra de Deus, que o Antigo Testamento era uma doutrina inferior, no sentido de não ser palavra de Deus, a igreja condenou como heresia, como doutrina que não segue a verdade revelada. Uhum. Agora, Antigo Testamento e Novo Testamento em grande unidade e em grande relação. Naquilo que nos ensinou Santo Agostinho, e essa frase famosa é trazida na Constituição Dei Verbum do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina, o antigo, o antigo esconde o novo, e o novo revela o antigo. Então, eu acho, claro que é uma temática muito ampla, mas eu acho que alguma dessas considerações eu acho que pode iluminar um pouquinho do que você queria de mim. Ah, maravilha, maravilha. O senhor estava comentando, só um breve comentário, o senhor Sim, estava sim. falando, e aí eu lembrei, eu só não tenho certeza, aí o senhor corrija-me se eu estiver errado, mas entre os evangelhos sinóticos, se eu não me engano, o evangelho de Mateus, ele escreve sendo direcionado para os judeus, né? Sim, E por sim. isso que no Evangelho de Mateus há tanta citação do Antigo Testamento, para Uhum. justamente poder fazer esse link de que um complementa o outro, né? Sim. Essa que era a E, ideia do e Evangelho de muitas vezes Mateus, com a né? cláusula para que se cumpram as escrituras, para que se cumpram. Então,
com certeza. E o próprio esquema do Evangelho de Mateus, Luan, quando a gente estuda a estrutura e o conteúdo do Evangelho de Mateus, a gente vê que o Evangelho de Mateus ele é construído numa estrutura de 5 livros, justamente para fazer referência ao Pentateuco, à Torá. E Olha só. Jesus é apresentado como o novo Moisés. Assim como Moisés sobe ao monte e ele, no papel de profeta e mediador, é o legislador do povo de Israel, assim também Jesus sobe ao monte para começar o sermão da montanha, nós chamamos, é o sermão sobre o monte, ele o novo Moisés. E Jesus usa sempre essa repetição estilística de os antigos disseram, ouvistes o que foi dito aos antigos, eu vos digo. Então, Uhum. Jesus se apresenta como o novo Moisés. Né? O novo Moisés. Isso é uma característica marcante do Evangelho de Mateus, com certeza. Uhum. Como é diferente do Evangelho de Marcos. Né? Então, Marcos é secretário de Pedro. Então, a importância que tem São Pedro no Evangelho de Marcos é gritante, porque, claro, São Marcos anotava as pregações de São Pedro e ele organiza o Evangelho todo em volta da figura de Jesus e Pedro, né? E é dirigida aos romanos, né? Uhum. Então, Marcos faz o inverso de Mateus, por exemplo. Mateus não fica explicando as práticas judaicas. Marcos, sim. Marcos, quando fala sobre aquela discussão de Jesus com os fariseus, sobre o que é puro e impuro, aí ele fala, porque os judeus têm o hábito de lavar todas as vasilhas. Né? Ele está explicando para Uhum. pessoas que não têm cultura judaica, né? Certo? Interessante. Né? E tem esse cuidado. O Evangelho de São Marcos, ao contrário, a estrutura dele se divide em 2 partes. A primeira parte vai até o capítulo 8º, porque ele, ele quer mostrar, em primeiro lugar, que Jesus é o Messias. É o prometido de Israel. É o ungido do Senhor. E quem é que diz que Jesus é o Messias? Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? No capítulo 8. Uhum. E mais à frente, lá, já aos pés da cruz de Cristo, no capítulo 15, ele encerra o seu evangelho, agora não é mais Pedro, é um centurião romano, que está aos pés da cruz e diz assim, na verdade, este homem era o Filho de Deus. Né? Verdadeiramente. Então, o evangelho de Marcos, ele é escrito para mostrar que Jesus é o Cristo, Filho de Deus. Não é à toa que o primeiro versículo do Evangelho de Marcos, então Marcos capítulo 1, versículo 1 é Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ponto. Aqui está o Evangelho inteiro que ele vai desenvolver, que ele vai desenrolar ao longo dos 16 capítulos. Né? Uhum. E acho que acredito eu, né, que no Evangelho de São Marcos ele descreve os filhos do Simão de Cirene, né? Que Uhum. são dos romanos, os filhos, alguma coisa Porque assim, né? aponta exatamente o nome dos meninos. Uhum. Exatamente. Que Uhum. provavelmente ficaram muito conhecidos entre os romanos, porque São Marcos escrevia para os romanos. Exato, exato. Então, isso são características peculiares, né, de cada uma das obras que mostra como os bastidores, vamos dizer assim, do perfil de cada um dos evangelistas, né? Uhum. Muito Agora eu bom. queria que, não sei como é que está de tempo aí, Lama, eu queria só Então, destacar aqui como a gente falou muito do livro, sempre você sabe, quando eu falo de livro, eu gosto de citar alguma coisa, dizer alguma coisa que eu gostei no livro, assim, um destaque. Né? Eu sim. queria dar Fique à 2 vontade, destaques aqui, professor. Fique à né? vontade. Se alguém dissesse assim, eu não tenho tempo de ler um livro desse inteiro, eu digo, então lê isso aqui. Né? Então, a primeira coisa que eu acho interessante nesse livro é nas páginas 447 a 454, ele tem um subtítulo muito simples, ele fala a Bíblia. Então ele vai explicar um pouco toda a questão do cânon bíblico, como se formou o cânon bíblico, né? Por que os livros do Antigo Testamento foram logo aceitos, quais os livros que suscitavam dúvida, ele tenta responder a 3 problemas. Primeiro,
como foram conservados e transmitidas as tradições antigas, até chegar a se tornarem livros escritos. Uhum. Depois, em que momento se fixou esse conjunto de tradições? Ele é um historiador. Então, E o terceiro problema que ele quer responder é em que momento esses textos foram tidos como sagrados? Primeiro pelas autoridades judaicas e depois, no nosso caso, por nós cristãos. Então, eu acho que umas páginas, são poucas páginas, são 8 páginas, mas muito importantes assim para quem se interessa pelo tema bíblico diretamente, né? A página 447. Uhum. E o segundo destaque que eu dou, na minha opinião, a parte mais bonita do livro, é já no final mesmo, na quarta parte. Se a gente olhar o índice, quarta parte, então eu diria que são, sei lá, aí as 50 últimas páginas do livro. Na quarta parte ele está falando do judaísmo e messianismo. E aí, na última parte, da quarta parte, então, a última sessão, poderiam dizer, ele fala a vida interior da comunidade. Verdade. Isso é genial, essa parte. Porque, no fundo, o que é que ele vai apresentar aqui? Ele vai fazer como um resumo do livro e vai apresentar o judaísmo, ou a fé de Israel, vista por dentro. A partir de uma dimensão de fé. Então, eu vou só falar aqui dos subtítulos, né? A alma Sim. judaica nos últimos tempos, né? Como era o judeu no final do Antigo Testamento, ali quase às portas do Novo Testamento, né? A comunidade organizada, como é que a comunidade judaica se organizava, os partidos e as seitas, né? A questão dos saduceus, os fariseus, né? E os outros grupos. Deus, como se via Deus, ele explica um pouco os nomes de Deus, o povo eleito, a letra e o espírito, a piedade judaica, o destino do homem, que é a dimensão escatológica, né, da fé de Israel. E é muito importante isso para entender os discursos de Jesus e o debate, né, a briga, as altercações que existiam entre saduceus e fariseus, o Uhum. messianismo, quem será o Messias, e a última, que é genial porque tem umas aspas, Entre o sagrado. né, muito, muito delicadas, porque aspas e 3 pontos são elementos da nossa grafia que só pessoas muito, muito sábias e inteligentes sabem usar, né? Uma história, entre aspas, sagrada. Por quê? A história é sagrada porque a história é santa. No fundo, ele quer justificar o título do livro, a história sagrada do povo de Deus. Então, era isso um pouco, sabe, que eu queria deixar como destaque pessoal meu, né, do Uhum. livro. Ótimo, ótimo, professor. Muito, muito frutuoso esses destaques que o senhor deu para nós e os comentários também sobre o Daniel Gold, sobre o livro, sobre esse contexto histórico. Eu vou até aproveitar e fazer um merchan para o senhor, mas eu não sei se todos sabem, se não souberem, eu vou comentar agora, e aí peço para vocês depois irem no perfil do professor Placimário, porque ele tem um programa que ele faz semanalmente chamado Os Bastidores da Bíblia. Assim. Então, todo esse conhecimento que o professor está passando aqui para nós, sobre os termos, sobre o contexto, sobre os livros da Bíblia, ele faz e traz para a gente de forma muito focada e pontual, uma vez por semana, lá no canal dele. Uhum, Você quer falar um pouquinho, exatamente. professor, como que é esse programa? Não, com Porque acho que certeza. é algo que complementa, né? Uhum. Foi uma experiência que a gente começou na Semana Santa, né? Vários amigos meus pedindo para a gente comentar um pouco a liturgia, os textos da Semana Santa, e foi uma coisa que muita gente gostou, e a gente continuou então com os bastidores da Bíblia, que é uma espécie de degustação bíblica semanal. A gente um tema não é um curso, nós vamos ter a partir do ano que vem, se Deus quiser, cursos mesmo. Um curso ele tem início, meio, fim, né? Uma tratativa mais sistemática. Mas nas Ah, quintas-feiras o que nós temos é uma degustação bíblica. Tem um tema, eu digo para vocês o próximo tema, ninguém ainda sabia, mas eu digo aqui em primeira mão, nós vamos tratar sobre Moisés, né? Então, eu vou falar sobre Moisés, um personagem, na minha visão central, né, do Antigo Testamento. Basta notar que nos evangelhos é
o personagem do Antigo Testamento mais citado por Jesus, né? Jesus fala mais, é Moisés, né? Uhum. Então, mas vamos apresentar um pouco a figura de Moisés, mas o destaque que eu vou dar, e principalmente o destaque final, é Moisés como amigo de Deus, né? Amigo de Deus. É um modo especial de enxergar a santidade como uma amizade com Deus. E aí tem um texto muito especial do então cardeal Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, sobre esse tema. E o mês de novembro, que está chegando, semana que vem, Ano que o mês de vem, né? novembro eu já tenho todo um conteúdo especial preparado, porque para nós cristãos católicos, o mês de novembro é um mês tradicionalmente por causa do Dia de Finados, por causa do fim do ano litúrgico, nós naturalmente somos conduzidos a pensar no fim desta vida e o início da vida eterna. Então, nós somos convidados a pensar um pouco nos novíssimos, né? Então, nós vamos ter no início na primeira quinta-feira de novembro, o tema vai ser Depois da Bíblia, o livro mais importante para o católico dos nossos dias. E aí eu não vou dizer qual é o livro, né? Mas depois, as 3 outras quintas-feiras de novembro, nós vamos então tratar uma sobre o inferno, a outra sobre o purgatório e a outra sobre o céu. Então vai ser um novembro escatológico mesmo. São temas Uhum. assim, e a partir da Sagrada Escritura e da doutrina constante, né, da igreja. Então, esse é um pouco dos nossos bastidores da Bíblia. Ótimo, ótimo. Então fica aí o convite para quem está nos assistindo, ouvindo agora, aqueles que também porventura vão assistir ou ouvir depois, Uhum. para ir lá no perfil do professor Placimário para poder acompanhar, para fazer parte dos bastidores aí da Bíblia, né, professor? Ótimo, com certeza, é um Só, prazer. só, só uma Todos dúvida, uma bem-vindos. brincadeira, professor. O senhor vai usar o livro do Daniel Hobbes, pelo menos alguma partezinha ali para Com falar sobre Moisés? certeza, com certeza, com Ah, certeza, bom. com certeza. Não, com um livro desse, em todos, não só esse episódio, mas os outros, né? Claro, sempre referência. Eu já tenho apontado ele como referência também quando as pessoas. Porque, de fato, não é só porque o livro do Daniel Hobbes é bom, mas também porque há, ou seja, na nossa língua portuguesa há pouco livro de conteúdo bom, né, nessa área. Então, conhecimento histórico do Antigo Testamento é bem superficial, é bem superficial. Então, eu acho que ele vem preencher, como queria ele, uma lacuna importante, né? Importante, com Uhum. certeza. Maravilha. Professor, acho que então podemos encerrar por aqui. O senhor tem algum comentário final antes de encerrarmos? Olha, eu digo que você sabe que eu sou um homem que vivo no meio de crianças e livros, né? Sou pai de 3 crianças e trabalho com livros e textos. Então, o que eu sei que aqueles que seguem a cultura de livros são pessoas apaixonadas pelos livros, né? Mas o que eu digo às pessoas que não se cansem de ler bons livros, né? Quando uma pessoa me pergunta assim, mas professor, você acha que ler é bom? Eu digo, não, ler não é bom. Porque ler é um verbo sem objeto direto, né? Então, ler o quê? Agora, ler bons livros é muito bom, né? E eu acho que é uma das missões da cultura de livros e que ela tem realizado tão bem. Por exemplo, é emocionante, né? Eu já falei aqui do Senhor, do Romano Guardim, mas agora vocês não param de me assustar, né? Vocês lançam as obras completas de Santa Teresa, né? Como se a gente já imaginasse que havia, já não bastasse tantas edições, mas vem com uma tradução, uma edição peculiar, enriquecedora, e depois vem obras completas de São João da Cruz, né? Então é tudo de calibre alto, né? Então a mensagem que eu deixo para as pessoas é que sigam a cultura de livros e uma coisa óbvia, tá? Uma coisa óbvia, mas acho que a gente não pode cansar de destacar o que é óbvio. Comprem livros, mas também leia, né? Leiam os livros, né? Assim, organizem um pouco suas leituras, né? Dê prioridade, né?
escolham ou peçam conselho a quem pode orientá-los para ler bons livros, porque isso ao longo dos meses, dos anos, a cultura, que está na origem da palavra cultor, né? A cultura que pode ser engendrada em nós é muito grande, né? Tem gente pedindo para mostrar o livro, né? O livro é esse, então a história sagrada do povo de Deus eu tenho também aqui, Boa. né? A história sagrada é um grande livro, sem dúvida, é um grande livro. Eu acho que quem participou e quem vai posteriormente também assistir a live vai sair com essa certeza que é um grande livro. E graças ao Senhor, Não, novamente meu Deus, aqui conosco. eu dou um pouco a minha colaboração, né? Mas com certeza eu faço simplesmente abrir a janela para que a pessoa olhe, mas a grandeza já é do sol, né? A grandeza é do sol. Professor, então, novamente, acho que eu não me canso de falar isso. Muito obrigado. Obrigado É um pelo seu prazer. tempo, sua dedicação aqui conosco. Que nem eu comentei, né? Agora, 10 horas da noite de uma segunda-feira, o senhor aí com seus filhos, mas está aqui conosco trazendo todo esse conteúdo enriquecedor, né? Agora sobre o Daniel Hobbs, anteriormente sobre o Guardini, né? Em duas lives. Então, obrigado por esse Prazer. seu auxílio, por passar para nós todo esse conhecimento. E fica aí de novo o convite para o pessoal para seguir o professor Placimário, porque é um conteúdo enriquecedor que o professor fornece assim, de graça, para qualquer pessoa Uhum, poder com certeza. assistir e adquirir, digamos, esse conhecimento. Então, Uhum. professor, muito obrigado. Espero que o senhor Um tenha uma prazer, boa Luan. semana, uma boa noite. E Muito vamos nos obrigado. falar muitas mais vezes, se Deus Com quiser. certeza. Para mim será sempre um prazer. Como você sabe, um abraço a todos aí da Cultor de Livros. Parabéns pelo trabalho, pelas inovações. E vamos em frente, né? E vamos em frente. Muito obrigado, professor. Um Boa abraço a noite, todos então. que estão Boa noite a assistindo a todos. gente. Boa noite, um abraço. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.